Neste vídeo, nós vamos de maneira objetiva analisar e preparar o estudo 38 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 25 de novembro a 1 de dezembro. Esperamos de coração que, mais uma vez, todos vocês possam tirar o máximo de proveito dessa análise e preparação que vamos estar disponibilizando aqui no canal. Então, o tema do estudo 38 é uma pergunta. Você está prestando atenção aos avisos? Tem como base o texto de Mateus 24:40, que diz: Um será levado e o outro será abandonado. Qual vai ser o objetivo do estudo? O que vamos ver neste estudo? Vamos ver 3 parábolas que Jesus contou e entender o que elas têm a ver com o julgamento que irá ocorrer no fim deste sistema de coisas. Pergunta do parágrafo 1. Que julgamento acontecerá em breve? Resposta: Logo, Jesus irá julgar cada pessoa na terra. O próprio Jesus descreveu o período que levaria até esse julgamento, quando deu aos discípulos um sinal profético da sua presença invisível e do final do sistema de coisas. Esse sinal está registrado em Mateus 24 e 25 e também nos relatos paralelos de Marcos 13 e Lucas 21. Pergunta do parágrafo 2. No que vamos nos concentrar neste estudo e como isso vai nos ajudar? Resposta: Nós vamos nos concentrar nos avisos que Jesus deu em 3 parábolas que ele ilustrou: a parábola das ovelhas e dos cabritos, a das virgens prudentes e das virgens tolas e dos talentos. Cada parábola vai nos ajudar a entender como o comportamento de uma pessoa vai afetar a maneira como ela será julgada. Primeiro subtítulo do estudo: As ovelhas e os cabritos. Pergunta do parágrafo 3. Quando Jesus irá julgar as pessoas? Resposta: Jesus vai julgar as ovelhas e os cabritos durante a grande tribulação, um pouco antes do Armagedon. Assim, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, Jesus vai separar as pessoas que apoiam seus irmãos ungidos daquelas que não os apoiam. Pergunta do parágrafo 4. De acordo com Isaías 11, 3 e 4, por que podemos ter certeza que Jesus vai julgar as pessoas de modo justo? Veja também a imagem. Resposta: Porque foi o próprio Jeová que designou Jesus como juiz. E conforme vimos neste texto de Isaías, Jesus será muito justo em seu julgamento, pois ele não julgará pelas aparências, mas vai levar em conta as ações, palavras e pensamentos de cada pessoa, incluindo o modo como cada um trata os seus irmãos ungidos. Jesus vai ver o coração e vai saber quem realmente apoiou seus irmãos ungidos e o trabalho deles. E este conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 4 tem bastante descrições para fazermos aqui, irmãos. Então, se os irmãos quiserem comentar apenas uma descrição, fiquem à vontade para dar margem para outros irmãos comentarem. Mas, primeiramente, mostra Jesus sentado no trono, acima da terra, observando 2 grupos de pessoas: irmãos e irmãs adorando a Jeová e homens e mulheres agindo de modo contrário ao que a Bíblia ensina. Em destaque, vemos uma irmã segurando um tablet e olhando para o céu, um casal lendo a Bíblia, irmãos e irmãs trabalhando na construção de um projeto teocrático, um irmão orando na prisão, uma irmã idosa comentando na reunião, uma irmã acamada em um hospital dando um folheto para uma enfermeira, um pai estudando a Bíblia com sua família, um homem orando em um cassino, um homem espancando uma mulher, uma multidão com raiva fazendo protesto, um homem com uma arma seguindo uma mulher em um estacionamento, um padre orando e abençoando soldados, uma mulher usando drogas. A legenda diz: muito em breve, Jesus vai julgar as pessoas como ovelhas ou cabritos.
Pergunta do parágrafo 5. O que a parábola das ovelhas e dos cabritos nos incentiva a fazer e quem também deve prestar atenção a ela? Resposta: a parábola das ovelhas e dos cabritos se concentra principalmente naqueles que têm a esperança de viver na terra. Ela nos incentiva a ser fiéis e leais. E podemos fazer isso por apoiar os irmãos de Cristo na pregação e também por obedecer à liderança do pequeno grupo de ungidos que Jesus escolheu. Além disso, esse pequeno grupo de ungidos que vão viver no céu também precisam dar atenção a essa parábola e mostrar que são fiéis por meio de sua conduta, atitude e palavras. Segundo o subtítulo do estudo, as virgens prudentes e as virgens tolas. Pergunta do parágrafo 6. Como 5 virgens mostraram que eram prudentes? Temos aí como base o relato de Mateus 25, 6 a 10. Resposta: vimos aqui que as 5 virgens estavam preparadas e atentas. Elas estavam prontas para esperar pelo noivo o tempo que fosse preciso, mesmo que ele só chegasse bem tarde. Por isso, elas trouxeram óleo para as suas lâmpadas continuarem acesas na escuridão. Elas até trouxeram óleo extra caso o noivo se atrasasse. Então, elas estavam preparadas para que as suas lâmpadas não se apagassem. Pergunta do parágrafo 7. O que aconteceu com as 5 virgens tolas e por quê? Resposta: as lâmpadas das 5 virgens tolas estavam quase se apagando e elas não tinham trazido óleo extra. Então, quando souberam que o noivo estava vindo, elas tiveram que sair rapidamente para comprar mais óleo. E quando o noivo chegou, elas ainda não tinham voltado. Desta forma, só as virgens que estavam prontas entraram com o noivo para a festa de casamento, e a porta foi fechada. Quando as virgens tolas voltaram e tentaram entrar na festa, o noivo disse: Não conheço vocês. Isso tudo aconteceu porque, infelizmente, elas não estavam preparadas para esperar pelo noivo o tempo que fosse preciso. Pergunta dos parágrafos 8 e 9. Que lição os ungidos podem aprender com a parábola das virgens? Veja também a imagem. Resposta: os ungidos podem aprender a importância de estarem hoje preparados e bem alertas. Afinal, Jesus deixou bem claro que aqueles que não estivessem preparados para perseverar fielmente até o fim não receberiam sua recompensa. Então, não somente os ungidos, mas também cada um de nós precisamos estar atentos e preparados, prontos para perseverar até o fim. E esta imagem relacionada aos parágrafos 8 e 9 mostra um irmão assistindo às notícias e comparando o que ele vê com o que ele lê na Bíblia. Em destaque aparecem as 10 virgens da parábola de Jesus. A legenda diz: é muito importante prestar atenção aos avisos da parábola das virgens para estarmos preparados e vigilantes e perseverar até o fim. Terceiro subtítulo do estudo: os talentos. Pergunta do parágrafo 10. Como 2 escravos mostraram que eram fiéis? Temos aí como base o relato de Mateus 25, 19 a 23. Resposta: os 2 escravos que foram fiéis trabalharam duro e usaram o dinheiro com sabedoria para aumentar as riquezas do seu senhor. Como resultado, quando o homem voltou, eles tinham dobrado a quantidade de dinheiro que receberam. Então o Senhor os elogiou e eles participaram da alegria do seu Senhor. Pergunta do parágrafo 11. O que aconteceu com o escravo preguiçoso e por quê? Resposta: quando o Senhor voltou, aquele escravo só tinha um talento para dar. O escravo não teve uma boa atitude. Em vez de pedir desculpas por nem ter tentado aumentar a riqueza do seu senhor, o escravo, de maneira injusta, o chamou de homem exigente. O que aquele escravo fez não agradou ao seu senhor. Por isso, o talento que ele tinha foi tirado dele e ele foi expulso da casa do seu senhor. Pergunta do parágrafo 12. Quem os 2 escravos fiéis representam hoje? Resposta: os 2 escravos fiéis representam os cristãos ungidos que são fiéis. O Senhor, que é Jesus, os convida a participar da alegria do seu Senhor,
ou seja, eles recebem a sua recompensa nos céus, a primeira ressurreição. Pergunta dos parágrafos 13 e 14. Que lição os ungidos aprendem com a parábola dos talentos? Veja também a imagem. Resposta. Os ungidos aprendem aqui a importante lição de sempre serem zelosos, trabalhando duro e fazendo o seu melhor em prol do reino. Afinal, se eles perderem o zelo, Jesus deixa claro que eles iriam falhar em se assegurar da sua chamada e escolha, e não seriam aprovados para entrar no reino dos céus. E esta imagem, relacionada aos parágrafos 13 e 14, mostra uma irmã ungida dirigindo um estudo bíblico para uma mulher. Em destaque, aparecem os escravos da parábola dos talentos. A legenda diz: Jesus quer muito que os ungidos sejam trabalhadores e prudentes. Quarto subtítulo do estudo: Quem será levado? Pergunta dos parágrafos 15 e 16. Como Mateus 24, 40 e 41 ajuda os ungidos a ver a importância de se manterem vigilantes? Resposta. Antes de falar sobre as três parábolas, Jesus descreveu um julgamento final que vai determinar quais ungidos serão aprovados. Ele falou de 2 homens trabalhando no campo e de 2 mulheres trabalhando com um moinho manual, onde um seria levado e o outro seria abandonado. Depois, Jesus disse a seus discípulos: Mantenham-se vigilantes, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Isso indica que, se um ungido não ficar vigilante ou espiritualmente alerta, ele não será reunido com os escolhidos. Pergunta do parágrafo 17. Por que não devemos ficar preocupados se Jeová decidir ungir alguns cristãos em nossa época? Resposta. Porque nós já conhecemos bem a Jeová e sabemos que podemos confiar nas decisões dele. Quinto e último subtítulo do estudo: Preste atenção aos avisos. Pergunta dos parágrafos 18 e 19. Que lições e avisos vimos neste estudo? Resposta. Para aqueles que têm esperança de viver para sempre na terra, a parábola das ovelhas e dos cabritos mostra a importância de continuarem fiéis e leais a Jeová, tanto agora como durante a grande tribulação que está tão perto. Pois, no futuro, Jesus vai julgar aqueles que se mantiverem fiéis como merecedores da vida eterna. Nós também estudamos 2 parábolas que deram avisos para os ungidos, que foi a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Em resumo, ambas mostraram que precisamos nos manter ocupados, dando nosso melhor no serviço a Jeová até o fim. Além disso, nós vimos a necessidade de os ungidos se manterem vigilantes para serem levados por Jesus e receber a recompensa celestial. Pergunta do parágrafo 20. O que Jeová vai fazer por aqueles que prestarem atenção a seus avisos? Resposta. Não importa se a nossa esperança é celestial ou terrestre. Se dermos atenção aos avisos encontrados nas parábolas de Jesus, vamos agradar ao nosso Pai Jeová. Desta forma, sem dúvidas, pelo imenso amor e pela bondade de Jeová, nossos nomes estarão inscritos no livro da vida. Muito bem, queridos irmãos, agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: que lições podemos aprender da parábola das ovelhas e dos cabritos? A resposta está no parágrafo 5. A parábola das ovelhas e dos cabritos se concentra principalmente naqueles que têm a esperança de viver na terra. Ela nos incentiva a ser fiéis e leais, e podemos fazer isso por apoiar os irmãos de Cristo na pregação e também por obedecer à liderança do pequeno grupo de ungidos que Jesus escolheu. Além disso, esse pequeno grupo de ungidos que vão viver no céu também precisam dar atenção a essa parábola e mostrar que são fiéis por meio de sua conduta, atitude e palavras. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: que lições podemos aprender da parábola das 10 virgens? E a resposta está nos parágrafos 8 e 9. Os ungidos podem aprender a importância de estarem hoje preparados e bem alertas. Afinal, Jesus deixou bem claro que aqueles que não estivessem preparados para perseverar fielmente até o fim
não receberiam sua recompensa. Então, não somente os ungidos, mas também cada um de nós precisamos estar atentos e preparados, prontos para perseverar até o fim. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo: que lições podemos aprender da parábola dos talentos? E a resposta está nos parágrafos 13 e 14. Todos nós aprendemos aqui a importante lição de sempre sermos zelosos, trabalhando duro e fazendo o nosso melhor em prol do reino, principalmente os ungidos. Afinal, se eles perderem o zelo, Jesus deixa claro que eles iriam falhar em se assegurar da sua chamada e escolha e não seriam aprovados para entrar no reino dos céus. Queridos irmãos, então esta foi a análise e preparação do estudo 38 da revista Sentinela, que vai ser considerado na reunião deste fim de semana. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho com o nosso canal. Sem dúvidas, tivemos aqui mais um estudo muito encorajador, instrutivo, propício para a época que estamos vivendo. Esperamos que cada um de vocês, tanto você como seus familiares, consigam dar excelentes comentários nesta reunião tão importante. Incentivamos também aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Lembrando que quando você comenta no nosso vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é importante, é relevante, e daí a própria plataforma disponibiliza esse mesmo vídeo mais vezes na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos que também vão preparar usando o nosso vídeo. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. Temos também uma excelente novidade para cada um de vocês. Acessem o nosso novo blog ou site. Com o intuito de ajudar cada vez mais vocês, nós criamos esse blog ou site totalmente gratuito e confiável para que os irmãos consigam ter uma preparação mais dinâmica nas suas reuniões. Então, através desse site, vocês vão conseguir copiar e colar as respostas aí nas suas anotações de maneira eletrônica. Como nós estamos fazendo só vídeos de preparação, nós imaginamos que os irmãos precisam anotar palavra por palavra do que falamos aqui. Mas agora isso mudou. De maneira mais prática, é só os irmãos acessarem lá o nosso site e o blog que vocês vão conseguir copiar todo esse estudo de fim de semana e também das reuniões de meio de semana. Fiquem à vontade. Aproveitamos também, pedimos que, por gentileza, compartilhem esse nosso blog, esse site. Nós vamos estar colocando aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, para que os irmãos consigam acessar e também compartilhar com seus familiares, amigos, em grupos. Tenho certeza que isso vai fazer com que chegue a mais irmãos e vai ajudar muito, mas muitas pessoas que precisam desse auxílio, que não têm facilidade de preparar a reunião. Por gentileza, façam isso por nós. Também ative o sininho e, se ainda possível, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Essas duas opções são duas maneiras dos irmãos mostrarem gratidão por todo esse trabalho e esforço que fazemos aqui em ajudar vocês todas as semanas. Um excelente fim de semana para cada um de vocês, com as bênçãos de Jeová. Um grande abraço e um até mais aos próximos vídeos. Lembrando, vamos deixar aqui o nosso blog no primeiro comentário fixado do vídeo, para que os irmãos possam acessar e compartilhar com outros. Inclusive, quando os irmãos acessarem, não se assustem. Nós ainda estamos terminando alguns detalhes do site ou blog para que fique mais atrativo, mais dinâmico para vocês fazerem suas preparações. Por enquanto, nós colocamos ainda apenas a reunião deste fim de semana, 25 de novembro a 1º de dezembro. Mas logo, logo, durante a semana, vai ter ali todas as partes da reunião por perguntas e respostas. Tá bom? Mas estamos dando o nosso melhor e logo logo vai estar concluído. Fiquem à vontade.